A história começa dentro de um apartamento onde o protagonista é um homem culto e está jogando seu jogo após derrotar o chefe. Seus companheiros de equipe agradecem a ele e ao mesmo tempo são amigáveis, mas ele só consegue suspirar, desejando que ele fosse tão popular na vida real também. A sensação de realização que ele obtém do jogo desaparece no momento em que ele retorna à realidade. Nosso personagem principal se chama Ozzy, assim como o nome do personagem de uma história em quadrinhos que ele realmente gostava. Ele é fraco e covarde, não é alto, não é rico e não é bom em estudar, apenas um estudante universitário médio. Mas ele também quer ser o centro das atenções. Se ao menos fosse possível aumentar de nível na vida real, ele poderia ser popular com as mulheres. No entanto, suas fantasias são interrompidas por alguém que está mandando mensagem para ele, então ele verifica quem é e descobre que é da novata mágica com quem ele se juntou anteriormente. Ela estava perguntando se eles poderiam se encontrar. Isso instantaneamente o fez sorrir, mas ele também se pergunta se poderia ser um homem mais velho. No entanto, ele precisa olhar para o lado positivo, já que ele não tem dinheiro ou aparência, então não há necessidade de se preocupar com ser enganado. E se ele não quiser ficar sozinho para sempre, precisa tomar uma atitude eventualmente. Ele treme ao responder, mas ainda assim o faz. Então chega o dia de se encontrar com seu encontro, e ele sai. Enquanto está parado em frente a uma faixa de pedestres esperando o sinal verde, ele está pensando profundamente, nervoso e animado ao mesmo tempo. Quanto mais perto ele chega, mais rápido seu coração bate. Isso faz lembrar dos tempos em que era intimidado na escola. Ele quer correr, mas também quer ser corajoso. Ele não consegue controlar sua excitação por mais tempo, enquanto pensa em como será o encontro. Ele começa a caminhar, mas, infelizmente, um caminhão-corrém estava em seu caminho naquele dia e sentiu que alguém precisava ser transportado para outro mundo. Assim que ele estava no meio da rua, o caminhão-corrém fez o seu trabalho. Deitado no chão, ele lamenta não ter experimentado mais da vida. Mas assim que sua consciência desaparece, ele acorda olhando para uma tela de carregamento. Ele pergunta quem está com ele, e um sistema começa a falar com ele, dizendo que ele será reencarnado em um novo mundo. No entanto, ele decide trabalhar em melhorar a si mesmo para não precisar de um novo mundo. O sistema o convence, dizendo que se ele completar todas as missões, ele será reencarnado de volta para o seu mundo original. Ele aceita e pede por suas missões. Mas antes disso, o sistema o aconselha a se acostumar com seu novo corpo antes de aceitar uma missão. Ele pergunta onde estão seus braços e pernas, e o sistema decide mostrar a ele o que ele é. Assim que ele abre os olhos, tudo que ele vê em seu reflexo é um cogumelo. Ele não pode acreditar, se pergunta por que se tornou um cogumelo e entra em pânico, olhando ao redor para investigar suas redondezas. Tudo o que ele vê são lesmas mastigando sem parar. Ele olha para cima em busca de respostas e vê uma enorme interface de jogo na sua frente. Dando-lhe as boas-vindas na Terra Corajosa, ele ficou chocado e atordoado, incapaz de encontrar sequer uma palavra para descrever o que estava acontecendo com ele. Surpreendentemente, o sistema começou a falar com ele, dizendo que compreende que é difícil aceitar o que aconteceu, mas o jogo já começou e eles não têm tempo para que ele explore devagar. O sistema transferirá todas as informações diretamente para a mente dele. Ele para de se perder em pensamentos e antes que pudesse responder, as informações fluíram para o seu cérebro. Agora ele sabe que este é um mundo cheio de magia e maravilhas. Embora cada região do mundo seja diferente, todas são conhecidas como a Terra Corajosa. Há muito tempo, monstros e humanos viviam em harmonia. Os monstros, com corpos mais musculosos, ajudavam os humanos em todo tipo de tarefa. Os humanos, que tinham uma afinidade maior com a magia, usavam seus poderes para ajudar os monstros a sobreviver e prosperar. Naquela época, monstros e humanos viviam e aprendiam juntos, ajudando um ao outro. Até que um dia, o Lorde Demônio chamado Gollum quebrou essa paz. Gollum era um ser supremo entre os monstros e era visto como um líder por muitos deles. Ele odiava que os humanos se considerassem superiores e reuniu todos os monstros para atacar as cidades humanas. Para se defender dos monstros, os humanos também reuniram suas forças e isso deu origem a muitas guildas que, sob ordens do rei, começaram a exterminar os monstros. Finalmente, a lenda conta como 6 dos bravos mais fortes se uniram para selar o Lorde Demônio Gollum. No entanto, como Gollum ainda era muito poderoso, os bravos dividiram seu corpo em 6 partes e as esconderam em 6 locais: no Castelo do Tempo, no Deserto Pentacromo, no Mundo Afundado, nas planícies do Vendaval, no Vulcão da Fonte e na Terra dos Mortos. Mesmo após o selamento do Lorde Demônio Gollum, a Terra Corajosa não pôde voltar ao seu estado anterior. Monstros e humanos não podiam mais viver juntos em paz. Além disso, apesar de Gollum estar selado, seus seguidores leais continuaram a vagar pelas terras, causando estragos e buscando uma maneira de libertar e reviver o Lorde Demônio. Toda a Terra Corajosa será destruída se o Lorde Demônio for revivido. É por isso que ele foi reencarnado neste mundo,
para impedir a ressurreição de Gollum. Por fim, os seguidores de Gollum já começaram seus planos para desafiá-lo, então ele não tem muito tempo. Se o jogador tiver alguma pergunta, pode fazê-la agora. Então ele pergunta se entende corretamente que, se completar sua missão, será enviado de volta ao seu mundo original, o que o sistema confirma. No entanto, ele fica irritado e pergunta ao sistema se não acha realmente que ele é um dos 6 bravos, pois para o que ele sabe, é um cogumelo. Enquanto ele estava pulando furiosamente, o sistema pede educadamente para que ele não se agite e que pode levar um tempo para se acostumar com seu novo corpo, mas o instiga a ser rápido, pois sua primeira missão está prestes a começar. Ele tenta se levantar, mas não consegue, o que o deixa ainda mais irritado, implorando ao sistema para pelo menos girá-lo. O transformar em um goblin ou esqueleto, mesmo que não queira dar a ele braços, uma lesma ou uma aranha também estão bem. Por que eles tinham que transformá-lo em algo tão difícil de mover? Falhando em ficar em pé várias vezes, ele desiste e duvida de si mesmo, questionando como pode derrotar o Lorde Demônio como um cogumelo e perdendo a esperança de voltar ao seu mundo original. No entanto, o sistema é implacável e não se importa, notificando de que o jogo continuará independentemente de o jogador estar pronto ou não. O sistema lhe dá uma missão para sobreviver durante o período designado e permite que ele escolha uma recompensa entre endurecimento ou membros. Ao mesmo tempo, a contagem regressiva começa e as lesmas escondem suas presenças. Então, o sistema informa que a missão começou e que ele deve sobreviver, pois eles estão vindo. Isso faz se perguntar quem são eles, mas suas perguntas são respondidas imediatamente com a chegada repentina de aventureiros na cena. Finalmente, ele sente o perigo iminente. Por instinto, salta para o arbusto mais próximo para se esconder. Como ele é um monstro, eles podem estar vindo para matá-lo. Ele observa de longe, atrás de uma árvore, enquanto assiste ao ataque que acontece diante de seus olhos. Ele percebe que essas crianças são perigosas, pois matam brutalmente as lesmas sem remorso ou hesitação. No entanto, nem todos são brutais, já que uma lesma verde é recolhida por uma adorável garota, o que muda sua perspectiva sobre os humanos. No entanto, isso era bom demais para ser verdade, já que ela arranca de sua concha e a coloca em seu inventário, procurando por mais 9. Enquanto isso, o personagem principal está pensando que não sentia nada quando jogava antes, mas vendo a situação a partir da perspectiva dos monstros, os jogadores são os verdadeiros monstros. De repente, os monstros tiveram a chance de retaliar quando o novato foi derrubado por um papai lesma, um monstro de nível 3. Seu sonho é ser um papai motoqueiro, embora ele geralmente ande de skate. O papai lesma é na verdade mais um papai de família. Ao ver isso, o personagem principal se pergunta por que consegue ver as informações e o nível dele, e o sistema responde que é devido à sua habilidade de avaliação. Enquanto isso, os novatos atacam o papai lesma de uma vez, mas ele é muito forte para eles. Outro novato aparece, um nível acima do papai lesma, mas ele não se intimida. Ele só podia ver esperança para seus filhos, então enfrenta o novato de igual para igual. No entanto, seus ataques são inúteis, já que o novato está bem equipado. Mesmo assim, ele não desiste, enquanto o personagem principal admira a tenacidade e a coragem do papai lesma pelo bem de sua família. Ele se recusa a recuar, mesmo quando enfrenta uma grande desvantagem. Isso enche o coração do personagem principal de esperança renovada, à medida que ele apoia o papai lesma com todo o seu coração. No entanto, esse mundo não gira em torno de amizade e família, já que o papai lesma é deixado inerte no chão, e o novato impiedosamente o arranca de sua própria concha e reivindica sua recompensa. O personagem principal se encolhe enquanto se pergunta se ele realmente conseguirá sobreviver, enquanto espera por alguém para resgatá-lo. Então, um novato se aproxima sorrateiramente, mas para surpresa de ambos, os novatos fogem correndo para salvar suas vidas. Isso faz com que ele questione por que eles têm medo dele, ao que o sistema responde que isso é de se esperar. O sistema sugere que o personagem principal verifique o painel de atributos, então ele o faz e não é de se admirar que os novatos tenham fugido. Um monstro cogumelo de nível 5 é basicamente a coisa mais forte que eles encontrarão aqui. Em seguida, ele abre a lista de habilidades para ver que possui 2 delas, avaliação, que permite ver o nível e informações básicas do alvo, e pancada de cogumelo, que nem mesmo consome pontos de mana para ser usada. Isso faz sorrir, pois percebe que, embora ambas sejam habilidades básicas, se ele as combinar com suas estatísticas, será suficiente para dominar a vila inicial. Com essa confiança recém-encontrada, ele pula ativamente enquanto ri e procura por suas presas. Como ele já aceitou sua identidade como um monstro, ele agora está cheio de arrogância por seu novo poder. Após encontrar seu alvo, ele imediatamente usa a pancada de cogumelo e facilmente nocauteia os aventureiros, ganhando pontos de experiência. No entanto, o outro novato foi esperto o suficiente para fugir e subir por uma videira.
O personagem principal achou que também poderia subir na plataforma facilmente, mas estava enganado, então desistiu. Sua atenção foi trazida de volta pelo novato, que agora está com sua equipe. Em vez de se encolher como antes, o personagem principal está animado em ver mais presas para caçar, então ele ativa a pancada de cogumelo novamente. O tanque recebeu o golpe de frente e neutralizou o ataque, então decidem entrar em formação enquanto o Azia ainda está se recuperando. Ele lança uma saraivada de pedregulhos em direção a eles depois de receber um punhado de dano. Quando o tempo de recarga de sua habilidade acaba, ele contra-ataca novamente, mas o tanque bloqueia o ataque pela segunda vez. Agora, os óculos têm a chance de atacar, e ele o faz, mas o personagem principal consegue esquivar por pouco, recebendo apenas um pequeno arranhão. Ele suporta a dor enquanto pensa que é como esperado, a força de fracos que se unem pode superar até mesmo um inimigo forte. Ele já experimentou isso várias vezes no mundo dos jogos, mas antes que ele possa atacar novamente, o grupo se une contra ele, e ele desaba no chão. Depois disso, eles celebram, empolgados por derrotar um inimigo forte. No entanto, a garota questiona por que ela não recebeu nenhuma experiência após derrotá-lo, enquanto o personagem principal sorri. Isso acontece porque ele estava fingindo estar morto o tempo todo. Um monstro normal não saberia sobre essa tática de alto nível, mas finalmente ele os atraiu desprotegidos e os derrota. Depois de sua vitória, ele sobe de nível e sente como é maravilhoso. Todas as feridas e dores desapareceram completamente. Agora ele planeja ficar aqui e emboscar os novatos para ganhar experiência. Quando estiver pronto, ele deixará a vila inicial e derrotará facilmente o chefe após atingir o nível máximo. No entanto, ele estava lembrado de quão cruel é esse mundo. A iluminação é lançada sobre ele, passando perto dele por um fio de cabelo, e agora 3 aventureiros estão na frente dele, todos eles além de seu nível. Eles estão aqui por causa de uma missão que exige que eles exterminem um monstro que está causando problemas na vila inicial. O plano do personagem principal foi arruinado e agora ele sabe que está encrencado. O mago segue com seu ataque, lançando mágicas de bala em sua direção, mas ele mal consegue desviar. Ele percebe que a diferença é grande demais para ele lidar, então decide usar sua técnica final e fugir como o vento, ativando a retirada tímida de cogumelo. O jogador fica surpreso, pois é raro ver um monstro de baixo nível e sem cérebro saber quando deve fugir. Mas eles não planejam deixar o personagem principal escapar. O novato ativa sua lâmina terrestre e cria uma parede de pedra na trajetória do personagem principal, que se machuca ao colidir. Antes mesmo de aterrissar no chão, o arqueiro lança uma flecha que o perfura. Agora ele está caído no chão. Então, o sistema expressa sua decepção, pois achava que ele era um jogador experiente, mas ele ainda tem uma moeda de revival. O sistema pergunta se o jogador deseja usá-la, e o personagem principal não tem escolha a não ser usá-la. Ele volta a ter saúde completa e ganha uma nova habilidade, que ele usa imediatamente. Quando a explosão de esporos é lançada, ele aproveita a oportunidade para escapar. No entanto, os aventureiros percebem seus planos e o perseguem. Enquanto ele está correndo, ele pergunta ao sistema quanto tempo resta até concluir a missão. O sistema responde que ele tem 3 minutos, e se conseguir sobreviver mais 3 minutos, receberá uma recompensa. Isso aumentaria muito suas chances de sobrevivência. No entanto, os aventureiros o alcançam, e ele percebe que um skill de rastreamento de presas foi lançado sobre ele antes mesmo de tentar escapar. Enquanto ele desvia de seus ataques, sabe que essa é sua última chance. Ele se recusa a morrer assim e lança outra explosão de esporos. Mas sua luta é em vão, já que o skill de rastreamento de presas ainda está em vigor. O arqueiro lança outra flecha que o perfura novamente. Agora ele está em estado crítico e recebe um dano profundo em troca. Deitado no chão, quase à beira da morte, a contagem regressiva começa. Antes que eles possam lançar o golpe final, suas missões são completas. De repente, um círculo mágico de teletransporte aparece no céu, e ao mesmo tempo, milhares de cogumelos caem do céu. A empregada grita para eles recuarem, mas o novato está mais do que empolgado para fatiar os cogumelos, animado que sua presa caiu do céu para ser morta por ele. Os 2 aventureiros se retiram, enquanto o novato se pergunta por que eles estão fugindo. Ele os chama de covardes por recuar, mas eles o ignoram. Há um encantamento protegendo a vila inicial, então ele não morrerá de qualquer maneira e apenas ressuscitará lá. Portanto, eles seguem seu próprio caminho, enquanto o novato ainda está imerso na empolgação de derrotar o inimigo caído do céu. Imerso em sua própria glória, ele logo percebeu como foi tolo permanecer aqui em primeiro lugar, quando uma grande sombra pairou sobre sua presença e um rei cogumelo de nível 60 apareceu, nocauteando instantaneamente. Agora que os aventureiros se foram, o personagem principal esperava que todos voltassem para salvá-lo, mas ele foi ignorado enquanto sua consciência desaparece lentamente. Em algum momento, uma figura aparece.
Ele acorda em um lugar pouco iluminado e, ao virar-se, vê alguns cadáveres de cogumelos, enquanto o porco está mastigando alguns deles. Agora ele assume que o porco os matou a todos e o arrastou para cá para ser comido mais tarde. Ele decide tomar alguma ação, mas ao tentar se levantar, percebe que sua parte inferior do corpo já foi devorada. À medida que o porco se aproxima dele, ele finge estar morto, esperando por uma oportunidade de escapar. Quando o porco se aproxima, ele cospe o cogumelo mastigado e o coloca nele. Surpreendentemente, os restos ajudam a reparar seu corpo. Depois disso, o porco decide cuidar dele, senta-se ao seu lado e adormece. Depois de um tempo, ela acorda e percebe que o personagem principal sumiu. Usando suas habilidades de cheirar, ela o localiza. Antes de continuar com a busca, lembra-se de apagar o fogo. Enquanto isso, o personagem principal está se esforçando ao máximo para fugir dela, pois prefere morrer nas mãos de um chefe do que ser comido por um porco. Mas para sua surpresa, ela o alcança facilmente. Agora ele percebe que, não importa o quanto ele pule, não conseguirá fugir dela. Ele usa sua explosão de esporos, mas ao invés de ficar assustada, ela fica encantada. Ela inala os esporos, tornando-se ainda mais extasiada. Agora, com cogumelos em seu sistema, ela corre em alta velocidade. O personagem principal pede ao sistema para receber suas recompensas, e as duas opções são apresentadas. Ele pensa que, embora endurecer seja bom para uma habilidade defensiva, membros podem atacar ou fugir. No momento, obter membros é mais útil. Ele escolhe a opção de obter membros e recebe suas recompensas. No entanto, ao usá-las, ele percebe o quão patética é sua luta e xinga o sistema. Mas já é tarde demais, pois o porco já o alcançou. Ele aceita seu destino e pede que ela o mate rapidamente, mas ela apenas o lambe. Então, ele usa sua habilidade de avaliação e descobre que ela é um monstro de nível 10. Ele se pergunta como poderá escapar desse porco se a diferença de nível entre eles é tão grande. De repente, o porco nota algo suspeito e tenta transmitir uma mensagem para ele, mas ele não entende. Então, o lugar começa a tremer, causado por algo de fora. Ele tenta fugir, mas o porco está à frente dele. Enquanto grita para ela voltar, ela percebe que o esqueceu e retorna. Ela desvia de todos os obstáculos e o lança ao ar para que ele possa montar nela. Ela desvia habilmente dos obstáculos e consegue sair de lá a tempo antes que tudo desabe. Então ela se vira ao perceber que havia javalis selvagens no topo. Fica claro que eles foram os responsáveis por isso. Um chefe javali selvagem emerge da cena e os encara com ameaça. Porém, ela não se importa e segue em frente para cuidar de seus próprios assuntos. Enquanto isso, o chefe javali selvagem ordena que parem suas ações. A porquinha de fita e o cogumelo deixam a cena. Enquanto viajam, o Azi pensa que, de volta à caverna, o porco o ajudou a recuperar o corpo e agora está levando-o embora. Ele percebe que o porquinho não parece ter mais intenções em relação a ele. Enquanto ela fareja seu caminho pela pastagem, ele pergunta ao sistema onde eles estão agora. O sistema informa que estão atualmente localizados na Baía Crescente, a leste das pastagens, e que estão a 200 quilômetros da vila inicial. Isso o surpreende, pois nem imaginava estar tão longe, mas ele supõe que deve ter sido feitiço de teletransporte quando perdeu a consciência, e o porco usou para trazê-lo até aqui. De repente, o porco percebe um ataque iminente e o desvia, o que o assusta. No entanto, o ataque não acabou, e o porco desvia facilmente dele. O Azi percebe que há perigos por toda parte na natureza, mas graças à alta atenção do porquinho, eles estão se mantendo alertas. Então, um sapo enorme aparece, e o Azi usa a habilidade de avaliação para ver que é de nível 11. Diante do perigo, eles aguardam o ataque do sapo, que acontece de repente. O porco desvia, mas o Azi é pego. O porco se joga no sapo, fazendo-o soltar o Azi e amortecer sua queda. O Azi aprecia ainda mais o porco por isso. De repente, uma lâmina de vento se dirige a eles, e o porco desvia, mas o sapo não é tão ágil e é cortado em pedaços. Agora, eles estão atentos ao autor do ataque. Enquanto come o sapo, o Azi o avalia e descobre que é um mantis de lâmina de nível 19. Embora sua vida e defesa não sejam boas, seu poder de ataque é assustador. O mantis sente a presença deles, e o porco está alerta o tempo todo. O Azi aconselha o porco a não ser precipitado. O mantis se prepara para atacar, e a tensão está no ar. Inesperadamente, uma pedra aparece e esmaga o mantis. Não é uma simples pedra, mas se parece com um cogumelo, e ele absorve o mantis por completo. O Azi vê que é um cogumelo boulder de nível 26. Eles decidem atingi-lo e se afastar lentamente. Depois de um tempo, o cogumelo boulder se retrai, e eles conseguem escapar com sucesso. Após uma longa jornada, eles estão exaustos, mas por sorte encontram um lugar para descansar, com uma boa sombra e uma vista incrível. Agora que estão seguros, o Azi pode apreciar como esse mundo é bonito.
O sistema lhe diz que esse mundo é na verdade semelhante ao dele em termos de ter suas próprias leis naturais e ecossistemas. Consequentemente, o Azi conclui que um cogumelo como ele também é uma parte natural desse mundo, mas é um monstro que está no fundo da cadeia alimentar, e ele já teria morrido se não fosse pelo porquinho. No entanto, ele não vai se desencorajar tão facilmente. Ele precisa ficar mais forte e sobreviver para poder cumprir sua missão e voltar para o mundo anterior. Então, ele pede ao sistema para dar-lhe outra missão, para que possa ganhar algumas recompensas. Claro, o sistema está feliz em atender e deixa que ele escolha entre 3 níveis de dificuldade. Ele inicialmente considera pegar uma missão difícil, pois acredita que a sorte favorece os corajosos, mas ao ouvir que a missão exige que ele derrote um dos 4 generais celestiais sob as planícies da tempestade, ele muda para uma missão fácil. Portanto, ele recebe uma missão que requer a coleta de 10 ervas vermelhas. Ele acha que será moleza e sai apressadamente para coletar as ervas. Surpreendentemente, ele coleta 6 delas facilmente. No entanto, inesperadamente, o porquinho come todas elas, o que o deixa irritado. Ele sabe que não pode deixar isso passar, pois esse comportamento se tornará um problema se não o corrigir. Ele lança um ataque para ensinar uma lição ao porquinho, mas para sua surpresa, seus braços não podem fazer nada contra o porquinho. Em vez disso, ele é jogado para trás. O porquinho vira e abana o rabo feliz, pensando que o Azi estava brincando com ela. Assim, ela começa a brincar com ele, fazendo-o voar pelo ar. Algumas horas se passaram, e o Azi e o porquinho já completaram algumas missões, como coletar frutas peludas, que recompensa o Azi com uma caixa de inventário, e outras missões de coleta, fazendo com que o Azi chegue ao nível 9 como cogumelo. No entanto, ele está exausto, já que, enquanto coletava itens, o porquinho os comia. Após um dia de trabalho, ele só conseguiu ganhar 3 níveis. Por outro lado, o porquinho foi direto dormir após comer todos os itens da missão. Enquanto ele estava prestes a descansar, aproveita a oportunidade para completar outra missão enquanto o porquinho está dormindo. O sistema lhe deu uma missão que exige que ele absorva todos os itens coletados. Em troca, ele ganhará uma habilidade exclusiva. Ele fica mais animado, pensando que será fácil absorver tudo que coletou. Assim que ele tira tudo, o porquinho sente o aroma e acorda, instantaneamente feliz e balançando o rabo. No entanto, o Azi diz não a ela, o que a deixa triste. Ele lhe dá uma maçã, o que a faz ficar feliz instantaneamente. Como ele tem algumas extras, ele pode compartilhar. No entanto, assim que ele vai pegar uma pedra, ele se pergunta como poderia realmente absorvê-la. Ele pergunta ao sistema por mais informações e percebe que a missão não está progredindo. Ele pergunta por quê, uma vez que já comeu 5 frutas, mas ainda está em 0. O sistema o aconselha a pensar cuidadosamente sobre o que a missão está pedindo para fazer. Enquanto pensa sobre como poderia fazer isso, ele se lembra de como o cogumelo Boulder o fez e como ele absorveu o mantis, sentando-se sobre ele. Portanto, para um cogumelo, é lógico absorver nutrientes através de suas raízes. Ele contempla se realmente precisa fazer isso. Algum tempo depois, alguns itens já estão secos, e fica claro que ele realmente conseguiu absorvê-los. Depois que o último item foi absorvido, ele completa a missão e ganha 200 pontos de experiência e uma nova habilidade exclusiva. Enquanto sobe de nível, olhando para as informações de seu personagem, ele se pergunta qual é a utilidade de sua capacidade de decomposição. O sistema informa que ele agora pode decompor monstros do nível 1 ao 20 outros objetos. Após a explicação, ele decide descansar primeiro, já que usou muito SP, pontos de habilidade, absorvendo os itens, mas pelo menos ele chegou ao nível 10. Foi claramente uma missão fácil, mas ele sente como se tivesse concluído uma de dificuldade média. No entanto, valeu a pena, já que tudo acabou bem. No dia seguinte, o sistema lhe deu uma missão que exige matar 10 monstros da área. Agora ele percebe que as missões estão começando a ficar mais difíceis, mas ele e o porquinho estão no nível 10 agora. Enquanto eles conseguirem encontrar alguns monstros de níveis mais baixos, estarão bem. Portanto, eles saem para caçar, e enquanto ele pensava que este mundo é diferente de um jogo real, onde os monstros não reaparecem do nada, eles avistam um slime verde de nível 8. Eles se preparam e o atacam, quase matando. Quando ele estava prestes a dar o golpe final, o porquinho foi lá e matou o slime. Embora ela estivesse orgulhosa do que fez, o Azi ficou chocado e a repreendeu por roubo de abate. Agora ele não conseguia alcançar seu objetivo de missão. No entanto, para sua surpresa, o abate foi contado e ele recebeu algum XP. Ele se pergunta como o porquinho cospe uma pedra e, ao avaliá-la, percebe que é uma pedra de festa. Quando duas equipes se reconhecem como um time, isso cria o efeito de formar uma equipe. Agora ele percebe que aquela pedra estranha que eles desenterraram antes tinha esse efeito. O sentimento do porquinho ficou magoado, então ele se desculpou e prometeu encontrar algo delicioso para comer como um pedido de desculpas.
Isso a deixou instantaneamente feliz, então ela sai em busca de mais monstros para caçar. Algumas horas se passaram, e eles só conseguiram encontrar 4 slimes após procurar o dia todo. Eles até tiveram que correr sempre que viram algo mais forte, então matar 10 monstros não será fácil. Enquanto passeavam, algo os ataca por trás, mas o porquinho consegue desviar por causa de sua alta alerta. Era um toco possuído de nível 18, e ele ataca novamente. Eles desviam, mas agora sabem que os ataques de um monstro de nível 18 são muito poderosos, e precisam ter cuidado. Sinalizam para atacar simultaneamente, mas cometem um erro ao não esperar que o monstro não fosse nem mesmo ferido e ainda sofreram dano de recuo. Ele conversa com o porquinho, mas ela está atordoada porque seu ataque foi refletido para ela. Olhando para o inimigo impassível, ele percebe o que fazer em seguida e lança a explosão de esporos para que possam escapar. O inimigo perde o interesse e segue em frente. No entanto, o porquinho sente o aroma dos esporos e planeja inalá-los de uma vez, mas o Azia a impede antes que ela faça isso, e em vez disso, ele se oferece para que o porquinho ainda possa desfrutar do seu ataque diário. Em seguida, ela parte para procurar outro monstro para enfrentar, mas o Azia a faz parar e explica que tudo isso faz parte do seu plano mestre. Ele a ordena para ficar atenta e entender. Depois de um tempo, eles veem o toco possuído com alguns cogumelos crescendo ao redor de seu corpo, mostrando claramente que ele está sofrendo danos e enfraquecido. Eles atacam juntos e o derrotam completamente de uma vez. Agora eles conseguiram avançar de nível e derrotar um monstro mais forte do que eles. Se eles usarem essa estratégia, poderão vencer todos os tocos possuídos que encontrarem. Antes de saírem, ele pede para o porquinho esperar enquanto eles se sentem um toco para absorvê-lo. Para sua surpresa, ele obteve mais experiência ao usar o Decompor do que quando matou o monstro. Infelizmente, a recarga de sua habilidade é um pouco longa. Então, ele percebeu que também ganhou algumas habilidades de uso único. Ele perguntou ao sistema sobre isso e obteve a resposta de que essas são habilidades obtidas de monstros que ele decompôs. Ele pode receber até 2 habilidades de um monstro, e essas habilidades são consumíveis, desaparecendo após um único uso. Já as habilidades com duração duram 10 minutos. Isso deixou animado, pois ele acredita que, normalmente, quando um herói é instruído a matar um monstro-chefe, eles ganham habilidades quebradas. E a habilidade Decompor é a sua, agora ele se sente ainda mais confiante em derrotar o Deus Demônio. Depois de descansar em uma caverna feita de cogumelos enquanto Pig descansa, o Azia está pensando seriamente. Embora esteja progredindo de maneira constante no momento, tentar impedir os seguidores de Gollum de revivê-lo em seu nível atual é como tentar parar um carroção. Então, ele pergunta ao sistema quanto tempo levará até que ele possa mudar de classe, mantendo sua taxa atual de evolução. O sistema responde que os monstros não podem mudar de classe, em vez disso, eles ficam mais fortes através da evolução. Os monstros têm suas próprias vias únicas de evolução e podem até ter mutações especiais, dependendo do ambiente e de outras condições ocultas. Isso o intriga, e ele pergunta quando poderá evoluir. O sistema responde que ele receberá sua missão de evolução assim que atingir o nível 20, e outra missão de evolução ao chegar ao nível 40. O Azia pergunta qual é a via evolutiva mais forte para um cogumelo. Ele não quer evoluir para um cogumelo pedregoso de aparência boba como viu antes. O sistema se oferece para fornecer uma via evolutiva, mas requer o pagamento de 200 moedas de ouro por caminho. O Azia percebe a intenção do sistema e suspeita de suas intenções, pois o sistema costumava ser um golpista profissional. O sistema tenta convencê-lo de que é generoso e oferece um caminho de evolução gratuitamente, mostrando-lhe a via do cogumelo pedregoso. O Azia então percebe que o caminho levou a uma forma impressionante. No entanto, o sistema continua tentando persuadi-lo a pagar 200 moedas de ouro, alegando que, se ele conhecer o caminho de evolução, pode coletar os requisitos com antecedência. O Azia repreende o sistema, afirmando que sabe que o sistema não é ingênuo. Então, por que o sistema acha que um monstro como ele teria moedas de ouro? O sistema responde que onde há vontade, há um jeito, então ele deveria pensar em maneiras de ganhá-las. Bem, se o tivesse transformado em um humano, talvez ele pudesse ter conseguido juntar algumas moedas para dar a ele, mas no momento ele ainda é apenas um cogumelo bobo. Portanto, o sistema tenta fazer uma exceção e aceitará materiais em troca. No entanto, o Azia se levanta e diz que não precisa disso, pois não importa o que diga, ele já tem um objetivo de evolução em mente, tornar-se o rei dos cogumelos. No dia seguinte, eles estão no campo e estão esquivando dos ataques que estão vindo em sua direção enquanto lutam contra uma mantis lâmina. Eles obtiveram uma nova missão que requer derrotá-la. O Azia usa sua habilidade de pele de casca única e se lança em direção à mantis, confiante de que seus ataques não funcionam mais nele. No entanto, ele está enganado e percebe que está prestes a morrer. Ele chama por Pig para contar o plano de jogo. Com um plano em mente, eles se separam.
Pig se aproxima da Mantis, que tenta atacá-la, mas ela é muito rápida e consegue jogá-la para trás. Enquanto isso, o Azzy usa seu camuflador para apagar sua presença. As habilidades de ataque da Mantis são poderosas e rápidas, mas sua consciência do ambiente é péssima. Não é de admirar que o cogumelo pedregoso de aparência boba tenha conseguido emboscá-la com sucesso. Quando ele vê uma oportunidade, ativa a habilidade investida do cogumelo e a mata instantaneamente. Eles evoluem de nível, e ele se orgulha disso, afirmando ser um jogador profissional. Ele pede ao sistema outra missão de dificuldade média, o que ele faz, e a missão é ir para o reino dos cogumelos. Parece que ele está prestes a entrar na linha principal da história. Ele pergunta quão longe fica, e o sistema responde que na verdade não está tão longe, cerca de 400 quilômetros. O Azzy fica irritado e pergunta se o sistema está brincando com ele, ao que o sistema tenta acalmá-lo, dizendo que ele na verdade não precisa andar o caminho todo, pois pode fornecer outras maneiras de chegar lá por uma pequena quantia de 200 moedas. No entanto, o Azzy decide ignorar o sistema, olhando para o lado positivo e deixando Pig cuidar disso. Com 20 km de progresso, eles são vistos descansando, exaustos, já que usaram toda a sua energia e, mesmo com a ajuda de Pig, só conseguiram chegar até aqui depois de um dia inteiro. Ele não pode deixar de perceber que 400 km são demais para eles. O sistema sádico lembra ele que ele não pode cancelar a missão depois de começá-la e o desafia a encontrar outra maneira de chegar lá. O Azzy sabe que o sistema quer dinheiro, então ele declara que vai dar, mas antes disso, pede um favor gratuito. O sistema afirma firmemente que ele não receberá dicas a menos que possa fornecer moedas de ouro, e sabe que ele não tem dinheiro. Sem escolha, ele se deita enquanto xinga o espertinho que decidiu dar a ele um sistema de pague para ganhar depois de transformá-lo em um cogumelo e, de alguma forma, o sistema diz a ele para brincar com suas habilidades, talvez ele possa desbloquear algo novo. Ele estava chocado ao ouvir uma dica do sistema e estava prestes a fazer isso, mas inesperadamente alguém desce violentamente da cena. Enquanto chocado o Azzy vê um rosto familiar, ele verifica o nível dele e não pode acreditar em quão rápido o progresso do mago foi. Mesmo com um sistema, ele só conseguiu chegar ao nível 16 depois de tanto tempo, mas o mago já atingiu o nível 28 e há até outra pessoa com eles. Ao mesmo tempo, o mago careca afirma em voz alta que finalmente encontrou o que estava procurando, enquanto eles se aproximam. Pig não hesitou em bloquear o caminho deles, mas seu nível não era suficiente para ser um oponente para eles, então ela foi facilmente arremessada por um chute do mago. Isso chocou o Azzy, pois ele vê Pig em estado inconsciente. No entanto, os magos passam por ele. Enquanto isso, o mago encapuzado se pergunta por que haveria espécies de demônios de baixo nível tão distantes aqui. Ao mesmo tempo, o mago careca estava feliz, pois arriscou sua vida por tanto tempo para finalmente colocar as mãos nos requisitos finais para sua mudança de classe, um ovo de falcão da tempestade de fogo. Do ponto de vista de Azzy, o mago está falando sobre ele, fazendo-o tremer de medo. Ele usa sua explosão de esporos, o que surpreende o mago, que se pergunta como um cogumelo conhece essa habilidade. No entanto, para o mago encapuzado, isso não é novo, e ele pede ao companheiro para deixar o local, já que é perigoso. Para a surpresa deles, Pig lança um ataque, mas o careca desvia, fazendo com que Pig acerte uma pedra com uma videira em cima dela, e agora ela está agindo de forma estranha. Enquanto isso, o Azzy volta para Pig. Ao mesmo tempo, os magos ficam surpresos com um novo cogumelo, agora com membros. No entanto, repentinamente, a videira começa a se soltar e balança a pedra como um mecanismo de defesa. Enquanto o Azzy estava prestes a ser atingido pela videira enlouquecida, ele usa a habilidade investida para ajudá-lo a saltar até o topo dela. Mas a situação piora, pois a videira começa a se atacar, causando um efeito de ondulação. Agora, o Azzy está preocupado, pois está ficando fora de controle. Enquanto isso, os magos fazem o possível para desviar de todos os ataques, mas a outra criatura no chão não tem sorte. Um deles é atingido pela videira e é absorvido por ela. Depois disso, as videiras se acalmam. Infelizmente para o Azzy, os dois magos não estão satisfeitos com o resultado, pois seus rostos estão machucados. Eles se preparam para atacar novamente, mas a mãe do falcão da tempestade de fogo retorna. Eles xingam como seus 1000 ouros foram em vão, já que os mercenários que contrataram foram muito incompetentes para segurar o falcão da tempestade de fogo por um pouco mais de tempo. Enquanto o falcão nem hesita em atacá-los com toda a força, os magos conseguem bloqueá-lo. Enquanto a luta acontece, o Azzy avalia o falcão, revelando que ele é um monstro de nível 47, mas ele não pode ver as informações porque seu nível é muito baixo. Enquanto isso, os magos discutem como lidar com a situação, eles praticamente esgotaram sua mana e não podiam bloquear outro ataque dele. Mas antes que pudessem chegar a uma conclusão, o mago encapuzado foi rapidamente morto no local, o que assustou o careca.
Enquanto o Falcão de Fogo terminava de comer o torso do mago, ele se voltou para olhar para ele de forma ameaçadora. No entanto, o careca agora tinha a chance de beber a poção, já que estava longe o suficiente. No entanto, o Falcão ainda era rápido o suficiente para diminuir a distância entre eles. Portanto, o careca estava desesperado e ameaçou a mãe do Falcão para quebrar o ovo. O Falcão de repente parou seus avanços, mas o careca ainda sofreu danos. No entanto, agora ele estava confiante o suficiente para rir histericamente, percebendo que um monstro de alto nível como ele realmente possui inteligência e emoções. Agora, ele exige que o Falcão o obedeça. Enquanto o Falcão hesita, ele lança um relâmpago sobre ele, temporariamente paralisando. Agora, o careca tem a oportunidade de zombar do Falcão, dizendo que ele está quase no nível 50, mas ainda não passou pela sua segunda mudança de classe. Todos pensam que ele é uma piada, e nem mesmo uma guilda o quer. Além disso, devido à sua idade, os requisitos para sua mudança de classe são mais difíceis do que os dos mais jovens. Mas finalmente ele pode liberar sua raiva. Hoje, não apenas ele passará por sua mudança de classe, mas também será capaz de matar um monstro de alto nível como ele. Ele ri de maneira assustadora e chuta o rosto da mãe do Falcão, enquanto provavelmente estava gritando seus planos após sua mudança de classe. Após liberar sua raiva na mãe do Falcão, ele decide encerrar a luta. Ele tira uma poção sintética e reveste suas lanças de gelo com ela para matar rapidamente o Falcão. Ele perfura em todas as direções, mas isso ainda não foi o suficiente. Ele carrega seu ataque para uma nova tentativa, ainda com um sorriso desagradável no rosto. No entanto, enquanto isso acontece, o Azir usa seu camuflador para esconder sua presença e encontrar a melhor direção para atacar o mago sem que ele perceba sua tentativa. Portanto, sem hesitação, ele ataca o mago, cancelando seus ataques. Os magos também soltam o ovo, que o Azir pega no último momento. Agora que o ovo não é mais um refém, a mãe do Falcão ataca o mago, derrubando-o sobre uma rocha. O mago percebe que está em apuros, então decide fugir e usar seu pergaminho de teletransporte. No entanto, era tarde demais, porque a mãe do Falcão já lançou uma magia de fogo, uma coluna infernal, no local onde ele estava sentado, queimando-o até ficar carbonizado. A mãe do Falcão sobe de nível, curando suas feridas e ficando ainda mais poderosa. Depois disso, a mãe do Falcão se aproxima do cogumelo, olhando para o Azir antecipando algo acontecer. O ovo revela uma rachadura e um pintinho emerge, olhando ao redor. Ele pula e, ao se virar, vê o Azir e vai até ele, se aninhando com ele. A mãe do Falcão fica com os olhos marejados, chorando de alegria ao ver que seu filhote está bem. Ela vai até seu bebê para falar com ele, mas em vez disso, ela leva um chute no rosto, deixando todos chocados. O Azir já estava pingando de suor enquanto tentava convencer o pintinho a não fazer isso novamente. Mas, para surpresa deles, Pig está muito à vontade em suas costas, o que fez a mãe do pintinho fazer uma expressão cheia de amor. Ela tenta falar com seus filhos com um sorriso, mas recebe um uppercut em vez disso. Depois disso, o pintinho vai até o cogumelo e a porca, pensando que eles são seus pais, e brinca como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, a mãe do Falcão está sozinha e abandonada. O Azir percebe a situação e tem uma ideia. Ele ordena a Pig que o siga, e agora eles estão frente a frente com a mãe do Falcão. Ela encara o Azir, procurando matar aqueles que roubaram seu filhote. Para sua surpresa, porém, o pintinho os desafia com um olhar ameaçador. O Azir tenta corrigir tudo e pede para que eles não façam isso. Ele passa uma mensagem para eles, agindo como gostaria de dizer que sua verdadeira mãe arriscou a vida para protegê-los. Eles vão até ela e, finalmente, se reencontram. O Azir está radiante com o resultado e afirma em voz alta que agora que ajudaram a mãe do Falcão, ela certamente irá recompensá-los. Então, eles poderão pedir a ela que os leve ao reino dos cogumelos para completar a missão. Mas de alguma forma, o pintinho olha para eles com um olhar ameaçador. O Azir começa a duvidar que seu plano tenha funcionado. Então, o Falcão se vira e vai embora. O Azir tenta persegui-los e pergunta como eles podem simplesmente ir embora assim, sem levá-los ao reino dos cogumelos. De repente, o pintinho para abruptamente e os encara. Ele diz como Dério, um monstro de baixo escalão como ele, pode dar ordens a ele. Agora o Azir percebe que ele entendeu o que ele disse e também pode falar. A mãe do Falcão era, na verdade, um pai. Agora ele percebeu seu erro. O Falcão decide se aproximar deles e pergunta quais qualificações ele tem para exigir algo dele. No entanto, o veneno ainda está em seu sistema. Ele tossiu sangue e enfraqueceu, caindo no chão. Sua consciência está desaparecendo, e a última coisa que ele vê é a figura ameaçadora do cogumelo pagão avançando sobre ele, antes de desmaiar. Muito tempo depois, ele acorda. Assim que abre os olhos, vê o pintinho pegando fogo. Ainda sonolento, ele fica chocado, mas logo percebe que isso é normal para eles, já que são falcões de fogo.
No entanto, ele também fica incomodado ao ver que o porco está perto de seus filhos. Ele tentou se levantar, mas falhou. Percebeu que, mesmo com um novo nível, não foi suficiente para curar o veneno sintético. Então, investigou ao redor e viu o cogumelo manipulando as poções. Ele pergunta o que ele está fazendo e o cogumelo sorri. Agora que ele está acordado, traz uma poção para o falcão e a coloca em sua boca à força. O falcão fica irritado, já que nem tem forças para resistir a um monstro de baixo escalão. No entanto, logo percebe que não é veneno, mas um antídoto. Felizmente, eles trouxeram um antídoto para o veneno, mas vai levar um tempo para o antídoto fazer efeito. O Azi aconselha o falcão a ficar quieto e, em seguida, o falcão pergunta por que ele o salvou. Ele responde o que aconteceria com os filhotes dele se ele morresse. Isso deixa o falcão feliz por ouvir. Ele reconsidera suas ações em relação ao cogumelo e se senta. Enquanto isso, o Azi esclarece que eles não têm mais intenções, eles apenas queriam ir para o reino dos cogumelos e estavam apenas de passagem. O falcão diz que o caminho até lá está cheio de monstros poderosos. Mesmo que eles consigam chegar lá como um cogumelo, ele ficará bem. Mas o porco estará em apuros. O Azi pergunta por quê, e o falcão fica surpreso que ele não saiba. Ele informa que o rei dos cogumelos é muito famoso. Não apenas para os humanos, mas para todos os monstros que não pertencem à tribo dos cogumelos. Quando eles se aproximam daquela área, serão atacados sem questionamentos. Com essa informação, o Azi finalmente percebe por que o falcão ficou tão bravo quando ele pediu para levá-los ao reino dos cogumelos. Isso, na verdade, é o mesmo que pedir para ele se colocar em perigo. Enquanto ele estava pensando profundamente, o falcão olha mais de perto para ele, o que o assusta. Ele diz que o Azi é muito estranho. Um cogumelo monstro normal como ele deveria ser uma existência sem cérebro, mas ele é inteligente. Alguém como ele é uma existência incrivelmente rara. Ele diz que o Azi seria um tônico perfeito para seus filhotes, se eles comerem ele. Isso assusta o Azi, que recua. Felizmente, o falcão estava apenas brincando com ele, pois ele não é como aqueles humanos que saqueariam tudo para seus próprios desejos egoístas. Ele não se importa muito com o que eles fazem com a casca depois que seus filhotes nascem. No entanto, para obter a casca, os humanos roubam e quebram os ovos antes de eclodirem. Seus filhotes anteriores foram destruídos por esses humanos desprezíveis. Pensar nisso deixa furioso. Mas, desta vez, seus filhotes conseguiram sobreviver graças a ele, então ele agradece ao cogumelo, o que o Azi aceita. O falcão decide levá-los ao reino dos cogumelos e aconselha o Azi a descansar, o que o deixa animado. Antes de dormir, o Azi resolve algumas coisas, deixando o falcão curioso sobre o que ele está fazendo. O Azi mistura poções e faz experimentos, adicionando tudo que está à sua disposição. Depois, ele absorve a poção com suas bochechas e a regurgita em seguida. O falcão não acredita no que viu. O Azi orgulhosamente oferece a poção de estamina para ele se recuperar. Agora o falcão percebe de onde veio a poção que ele consumiu anteriormente, deixando-o furioso. Depois de um longo dia, eles descansam. No entanto, o dia não foi perdido, pois o Azi recebeu muitos itens e a receita de poção decomposta. O pai falcão está levando o Azi e Pig ao reino dos cogumelos. O Azi então diz a Pig para não ter medo e, assim que chegarem lá, ela deve ouvir o que ele diz, ao que Pig concorda. O falcão os alerta de que estão se aproximando do reino dos cogumelos e que devem se preparar para a descida. Após ele dizer isso, eles imediatamente descem, o que deixa o Azi um pouco enjoado. Mas uma vez que eles veem à vista, não conseguem deixar de admirar. Na frente deles está uma grande cidade conhecida como o Reino dos Cogumelos. De repente, projéteis são lançados sobre eles, mas o falcão os esquiva e contra-ataca. Quando ele pergunta o que está atacando-os, ele responde que são de sua própria espécie. De pé nas paredes do reino estão alguns dos melhores vanguardistas cogumelos, como um mágico cogumelo, que pode transformar um cogumelo normal em um cogumelo bomba. E de acordo com seu nome, ele tem a habilidade de se autodestruir. Ele foi feliz até um canhão cogumelo e se lançou em direção ao inimigo. O falcão esquiva facilmente o ataque, mas surpreendentemente o cogumelo bomba usa a explosão de esporos para mudar sua trajetória. Quando estão próximos do falcão, eles acionam a autodestruição. No entanto, o falcão ainda tem alguns truques próprios e usa uma parede de magia de fogo para bloquear as explosões. Agora eles passaram pela camada externa. Ele explica que os levará para a área interna e depois eles estarão por conta própria. No entanto, eles estão tão tontos que mal conseguem responder. Enquanto o falcão estava se aproximando do destino, ele sentiu de repente uma presença. Uma aura poderosa encheu a terra, e isso o alertou a olhar ao redor e descobrir. Então ele parou seus avanços e explicou ao cogumelo que esse é o limite para onde ele pode levá-los, pois se ele for mais fundo, não conseguirá sair.
Eles supõem que a quantidade assustadora de magia vem do rei dos cogumelos. Assim que o Azzy abre os olhos para ver onde o falcão os está soltando, o falcão solta e agora eles estão caindo vários metros do chão. Mas o falcão não é tão cruel quanto o sistema, pois eles aterrissaram em um arco-íris. Para a surpresa deles, podem escorregar nele, tornando a descida mais confortável do que imaginavam. Enquanto isso deixou Pig feliz, mas o Azzy estava traumatizado internamente pela experiência. Mas assim que ele pensa que estão seguros, vários cogumelos rocha se aproximam deles. Isso aterroriza o Azzy com o olhar feio deles, mas os cogumelos não reagem ao Azzy. No entanto, assim que olham para Pig, é uma história diferente. Eles estão todos furiosos ao verem outra espécie dentro do reino dos cogumelos. Ele percebeu o que estava acontecendo, mas Pig era corajosa e enfrentou os inimigos de frente, gritando de volta para eles, o que fez com que ele acertasse para trazê-la de volta à realidade e a arrastasse para Ron. Mas o cogumelo Boulder decidiu persegui-los. No entanto, os números deles agora são grandes demais para conseguirem escapar. Após várias tentativas, foram encurralados e sem escolha. O Azzy decide arriscar e usa uma explosão de esporos, bloqueando a visão dos cogumelos Boulder enquanto usa todos os recursos que possui e faz tudo rapidamente. Assim que a explosão de esporos se dissipa, ele sorri, provavelmente afirmando que o cogumelo Boulder os entendeu mal. No entanto, o cogumelo ainda estava agitado com o intruso. O Azzy pede para eles se acalmarem, já que são uma grande família de cogumelos, e eis que surge uma nova espécie de cogumelo, o cogumelo Pig. Pig estava claramente humilhada além da compreensão, e o silêncio preencheu a cena, sendo até ensurdecedor. Ao mesmo tempo, um cogumelo caiu de Pig, o que o cogumelo Boulder claramente viu. No entanto, o Azzy explicou facilmente que Pig está mudando de pele agora, então é normal. Eles saem do local, enquanto o cogumelo Boulder não conseguia entender o que eles experimentaram. Enquanto o Azzy e Pig respiravam aliviados por saírem ilesos, ele pensa que aquelas coisas eram tão burras, mas ele aprecia que essa disfarce é na verdade muito bom, e um cogumelo normal não deveria ser capaz de ver através disso. No entanto, inesperadamente, um cogumelo nem tão normal estava parado perto deles. Ele afirma que o Azzy é um jovem interessante. Eles estavam cautelosos em relação à presença dele, e ele continua dizendo que o Azzy deve ser um monstro controlado por um humano. O Azzy usa sua habilidade de avaliação para ver as informações dele, e descobre que é um Citakinobi. Tanto o nível quanto as informações são não identificados, pois o nível de Azzy é muito baixo. Isso choca o Azzy, pois esse cogumelo pode até falar, e ele sabe que não pode enganá-lo com truques comuns. No entanto, o Citakinobi sente que a habilidade de avaliação foi usada nele, e essa é uma habilidade que apenas os humanos possuem. Portanto, ele conclui que não estava errado sobre o Azzy ser um animal de estimação controlado por um humano. O Azzy tenta convencê-lo, mas o Citakinobi lança shurikens em sua direção. O Azzy fecha os olhos, e o Citakinobi de repente está atrás deles, com sua lâmina, que ele guarda novamente em sua katana. Ele friamente afirma que não há nada para conversar, pois como o guardião deste território, a chance de qualquer ameaça potencial passar é zero. Ele se chama Kaji, um dos 4 grandes generais de cogumelos. O Azzy vira para explicar, mas logo percebe que é tarde demais, pois ele é cortado ao meio e morre na hora. Pig não consegue acreditar no que aconteceu, e assim que percebe o que aconteceu, ela sente apenas fúria e se lança em cima de Kaji. No entanto, ele estava determinado a eliminar todos os estrangeiros, então ele cancela rapidamente o ataque de Pig. Quando ela fica atordoada, ele está prestes a cortá-la ao meio. Felizmente, os chifres do rei dos cogumelos são usados, o que sinaliza para ele parar. Não era apenas ele, todos os cogumelos foram até o rei e de alguma forma isso também trouxe o Azzy de volta à sua forma original, e ele foi revivido. Ele ficou surpreso, já que obviamente morreu agora mesmo e não tinha mais moedas de revivificação. Mas antes que pudesse encontrar respostas, procurou por Pig e viu seu corpo inconsciente. Ele tentou verificar se Pig ainda estava viva, e ela respondeu. Então ele chorou e liberou esporos, já que não conseguia controlar suas emoções e se culpava pela passagem dela. Mas assim que Pig inalou seu esporo mágico, ela de repente ficou cheia de energia e estava claramente ilesa. Ao verem que ambos estavam bem, eles ficaram agradecidos e começaram a se conectar, agora podendo respirar aliviados por terem sobrevivido. Mas os sons dos chifres dos cogumelos continuaram persistentes, e o Azzy foi hipnotizado. Pig tentou afastá-lo, o que o despertou a princípio, mas os chifres eram muito fortes e ele foi hipnotizado novamente, correndo o mais rápido possível para ajudar o rei dos cogumelos. Em uma mudança de cena, milhares de cogumelos estão avançando em direção aos aventureiros, e uma guerra total está em andamento. No meio do conflito, um tanque bloqueia os inimigos por trás.
O espadachim corta os cogumelos que se aproximam, enquanto o arqueiro mata aqueles que fazem ataques sorrateiros. No entanto, isso não é suficiente, pois os tropas de cogumelos estão se aproximando em grande número. Mas todos eles congelam no lugar ao verem um mago de gelo de alto nível aparecer para ajudar. De repente, o Mecha Shun também aparece para um ataque surpresa. O mago de fogo de nível 49 tenta bloqueá-lo, mas sua parede de gelo é inútil, já que a broca atravessa e perfura seu corpo. Isso enfurece o mago de fogo, que elimina o Mecha Froon à sua frente e decide levá-lo de volta à cidade. O arqueiro lembra-o de que ele será punido se fugir do campo de batalha, mas para ele, seus companheiros valem mais do que ele mesmo. Ele não se importa com as punições e se juntou à guilda por respeito aos magos de fogo e veneno que afundaram. No entanto, pelo que parece, eles os veem como nada mais do que carne de canhão, já que estiveram assistindo o tempo todo sem tomar nenhuma ação. Mas o tanque bloqueia o ataque iminente e lembra-os de se concentrarem na batalha, enquanto ele afasta o Mecha Mushroom. O espadachim segue e o elimina. Depois disso, Vobbi tenta convencê-los a recuar, mas o espadachim discorda, pois acredita que esta é a forma como a guilda os testa e escolhe seus membros. Eles estão lutando há tanto tempo que desistir agora é algo que só um tolo faria. Se quiserem chegar ao topo, devem assumir os riscos, e subjugar o rei dos cogumelos é a melhor chance deles mostrarem do que são capazes. O tanque concorda e apoia os comentários do espadachim. O espadachim acrescenta que ele pode não ser importante agora, mas um dia ele subirá ao topo da guilda e se tornará um santo da espada, inspirando todos que ouvirem. Infelizmente, para eles, o rei dos cogumelos usou seus chifres para reviver o cogumelo caído. Agora ele entra em pânico. O tanque aconselha-os a se reagruparem, mas ele é nocauteado com um único soco por um cogumelo musculoso. Portanto, o Aga já havia tido o suficiente e planeja queimar todos eles até o chão, enquanto lança uma bola de fogo maior. Mas um cogumelo mágico transforma um cogumelo para bloqueá-la, enquanto o cogumelo canhão atira à vontade, matando o Aga no local. Enquanto o caos acontecia lá embaixo, o barco voador da guilda Firebunny estava pairando no céu. Nos barcos voadores estão os aventureiros de rank mais alto, incluindo Seth Webal, um general da espada. Ele pergunta a Lilith se ela já terminou com os preparativos, o que ela ainda não fez, e está tentando controlar um monstro de longa distância, enquanto também evita a detecção e o controle do rei dos cogumelos. Enquanto isso, um membro chamado Naya gentilmente pede a Lilith para ser um pouco mais rápida, pois ele não podia deixar seus camaradas lutarem sozinhos, e Marianne, uma sacerdotisa de alto escalão S. É perguntada se ela pode apenas assistir aos membros de sua guilda morrerem, mas ela não responde. Boria, um pistoleiro de rank mestre, discorda e responde que o valor dos membros de terceira categoria deles é inútil e que a guilda deles acredita apenas em resultados. Ele acrescenta que, sem a ordem do vice-líder, tudo o que eles precisam fazer é ficar aqui e observar, enquanto o vice-líder apenas os olha e não se importa. Enquanto isso, o cogumelo agulha dá apoio ao arrancar suas agulhas para dá-las a um cogumelo normal, transformando-o em um tropa de cogumelos, mas suas agulhas desaparecem rapidamente, o que não era um problema para ele, já que podia fazê-las crescer à força. Agora os cogumelos estão prontos e bem equipados para a batalha. Enquanto isso, o rei dos cogumelos foi abordado por um cogumelo assassino e mirou diretamente no chifre do rei dos cogumelos. Agora os aventureiros tiveram sucesso em destruir o tesouro secreto do rei dos cogumelos, então o vice-líder ordenou que eles descessem e lutassem, o que eles aceitaram com prazer. Ao mesmo tempo, o rei dos cogumelos estava furioso com o que aconteceu, enquanto o assassino esfaqueia o tropa de cogumelos, transformando-o em seu peão, enquanto eles atacam o rei dos cogumelos juntos, mas são facilmente eliminados por balas que perfuram seus corpos, feito por Baiu, um grande general dos cogumelos. No entanto, o assassinato não terminou, já que outro monstro foi controlado para um ataque furtivo, mas fracassou, sendo despedaçado. Outro grande general dos cogumelos entra em cena. Enquanto isso, o rei estava furioso ao ver que seu cogumelo foi controlado por humanos. Depois de absorver o inimigo, o rei grita e ordena que eles carreguem com força total, e assim eles fazem. Enquanto isso, Pig ainda não estava soltando o Azi, diminuindo seus avanços, mas logo ele recupera sua vontade, já que o chifre do rei foi destruído. Enquanto ele estava confuso, Pig estava claramente irritada, mas a atenção deles foi trazida para o campo de batalha, onde vem o caos acontecendo à sua frente. Enquanto isso, o espadachim agora estava traumatizado e perdeu toda a sua vontade de lutar, mas de repente os aventureiros de classificação mais alta entram no campo de batalha. O espadachim só podia se sentir pequeno e olhar para suas costas. Então Seth pede à senhorita Marianne para afastar todos do caminho para que eles possam lutar sem medo de causar fogo amigo. Enquanto Naya, de bom coração, diz algumas palavras de encorajamento e reconhece o trabalho árduo deles antes de enviá-los de volta.
Portanto, a senhorita Marianne lançou o teletransporte em massa para todos voltarem, e até os corpos não foram deixados para trás. Agora que são os únicos aventureiros presentes, os cogumelos superam em número, mas Seth decide não perder tempo e eliminar o restante do inimigo. Com um golpe total, ele usa a lâmina herói para eliminar a maioria dos cogumelos no local. Então, Nia criou clones de sombra para multiplicar seu ataque usando a habilidade Reino de Ferro. Enquanto isso foi bloqueado pelos magos cogumelos, eles foram eliminados precisamente por Boria. O cogumelo canhão o vê, então ataca simultaneamente, mas para Boria, todos eles são muito lentos, pois ele ainda tem tempo para se gabar antes de usar o crepúsculo solar para cancelar o ataque deles, enquanto mata os cogumelos canhões. Enquanto isso, outros cogumelos miram na aventureira inocente com aparência mais frágil, mas ela tem uma arma secreta para se defender deles. Ao abrir sua bolsa, uma mão peluda apareceu, eliminando o monstro que estava na frente dela. Enquanto o Aziz vê a investida que aconteceu, ele percebe que é como jogadores de alto nível eliminando ondas de monstros de baixo nível. Depois disso, Seth ordena que eles se preparem e atirem no rei em seguida. Assim, eles disparam seus ataques simultaneamente para se unirem em um ataque mais poderoso, mas o rei não é afetado por isso. À medida que se aproxima, algo sai do chão e ele enfrenta o ataque de frente, enquanto sorri com os óculos escuros, já que o ataque que sofreu apenas o danificou um pouco. Era um cogumelo diamante de nível 92. Agora todos os generais estão presentes e eles entram na batalha. Enquanto os aventureiros pensam em como lidar com o cogumelo diamante à frente deles, antes que pudessem decidir uma maneira de subjugar, o cogumelo diamante abaixa seus óculos e decide dar aos aventureiros um rosto que eles não poderiam esquecer. Ele ativa o seu próprio olhar de pele de luz, mas Seth não quer nada disso e ativa sua vanguarda enquanto Marianne o apoia com o favor da deusa, fazendo com que o ataque se redirecione para todos os lados. Boria fica impressionado ao ver como ele pode transformar sujeira em diamante e pensa em lucrar com isso, mas o cogumelo diamante não estava batido e estava lentamente atravessando a barreira. Felizmente, o ataque para ele decide voltar, parecendo legal com seus óculos e absorvendo um pouco de luz. Seth finalmente pode respirar aliviado, pensando que mesmo com o apoio da senhorita Marianne, quase não conseguiu resistir ao ataque com a vanguarda, e foi por pouco que não conseguiu matar todos. Então Lilith aponta para suas mãos danificadas, mas ele já tentou usar diferentes tipos de poções de recuperação e nenhuma delas funcionou. Então, Marianne se aproxima dele, ativando seus poderes angelicais e usando o beijo dos anjos para desativar o debuff. Enquanto Nia ficou impressionado ao ver que ela curou completamente tal debuff sério, não é de admirar que ela seja considerada S-Rank. Depois disso, elogiam Marianne e se preparam para lutar novamente quando uma bala surge do nada, mas Seth consegue bloqueá-la antes que alguém seja atingido. Agora eles estão alertas e procurando por seus oponentes, mas novamente outra bala é lançada em direção a eles, que Boria enfrenta. Nia percebe algo e ativa a detecção de magia, agora vendo que os cogumelos estão usando magia de furtividade e estão na frente deles. Em seguida, um golpe cruzado é usado, que eles desviam, mas agora estão separados. Seth ordena que cada um cuide de um adversário, enquanto os cogumelos também se espalham e bloqueiam seu caminho, já que não podem deixá-lo chegar ao seu rei. Nia olha ao redor para encontrar seu oponente, mas Kaji chama sua atenção e lança uma saraivada de ataques, que Nia mal consegue defender. Porém, Marianne está apoiando ele e cura todas as suas feridas. Então, Kaji avança diretamente para Marianne, mas ele não pode ignorar os ataques de Nia, então ele os bloqueia primeiro. Enquanto Nia está na ofensiva, eles batalham intensamente. Boria está mirando em Kaji de longe, mas antes que ele possa puxar o gatilho, Baiou está bem atrás dele e explode sua cabeça. Porém, ele era apenas um engodo do franco-atirador e o verdadeiro ataque vem por trás, que Baiou bloqueia com facilidade. Boria reconhece a velocidade de reação dela, mas Baiou não se importa com seus comentários e contra-ataca. Ambos lutam intensamente, atacando e desviando para se defenderem. Então, Boria tenta desconcentrá-la, mas Baiou lança outro ataque. Boria afirma que consegue ver a trajetória de todas as balas dela, mas inesperadamente as balas mudam de trajetória e ele mal consegue desviar. Isso irrita e ele perde a compostura, enquanto Baiou continua seus ataques. Ele ainda tem alguns truques para mostrar a ela, reequipando uma nova arma e materializando uma metralhadora pesada para disparar contra Baiou. Enquanto isso, Seth pede a Marianne para um buff, e ela o concede, dando-lhe vários aprimoramentos antes de enfrentar o cogumelo diamante. Ao mesmo tempo, Garrett está mirando na senhorita Marianne, mas seu ataque é cancelado quando ele desvia de um ataque vindo do peludo. Lilith orgulhosamente diz que consegue sentir um cheiro desagradável de um cogumelo velho e sujo, então seus truques não podem escondê-lo dela. Garrett se revela, percebendo que o as de sua equipe é o peludo escondido na bolsa dela.
Com o toque de seu cajado, ele invoca um From-Word para lançar um ataque, mas Lilith solta o peludo para bloquear o ataque ao comê-lo. Então Garret a aconselha a não alimentar seu animal de estimação com qualquer coisa que ela quiser, já que ele acabou de comer um veneno mortal. Ele se pergunta como ela vai lutar sem aquele animal selvagem para ajudá-la, mas para sua surpresa, o peludo contra-ataca. Ele tira um escudo Lange a tempo para bloqueá-lo, mas mesmo isso não foi suficiente e se desintegra em pedaços quando o ataque passa e joga Garret pelo ar. Lilith zomba dele por sequer tentar envenenar seu animal de estimação, já que ele foi criado com o veneno do líder de sua guilda, então seu veneno não podia nem mesmo ser comparado. Enquanto isso, Seth está passando por mudanças, recebendo todos os buffos e se transformando em um rato de academia. Coincidentemente, Garret foi lançado em direção ao cogumelo diamante e agora Seth tem uma oportunidade perfeita para matar os dois. Ele balança sua espada em um movimento completo para usá-la como um projétil, mas à beira da morte, a espada foi facilmente bloqueada pelo rei, enquanto Garret se desculpa por incomodar o rei para defendê-lo. Então, Seth chama sua espada e se prepara para lutar contra o rei, zombando do rei por ser apenas um cogumelo ligeiramente maior. Enquanto isso, Naya tem lutado contra Kaja por 93 rodadas e ainda está perdendo, mas é bom que Marianne esteja curando. Se ele conseguir prolongar isso tempo suficiente, Kaja eventualmente ficará sem mana, mas Kaja tem outros planos. Ele carrega novamente na direção de Marianne. Sonia tenta detê-lo, mas ele a confunde, já que Kaja lança seus ataques sobre ele. Marianne tenta parar o golpe, mas Kaja é forte demais, passando por sua pele de pedra e causando dano a Marianne em troca. Agora que Naya está morto, Kaja declara sua frase favorita, que a taxa de sobrevivência de qualquer humano que atacou o reino dos cogumelos é 0. Bori ainda está perseguindo Bayo, mas ela usa seu cabelo como munição para criar uma rede emaranhadora para bloquear o ataque de Boria. No entanto, Bori ainda tem mais munição para oferecer, mas para sua surpresa, ele estava mirando em uma isca. Ele reequipa sua arma e bloqueia outro ataque de Bayo, enquanto ela imita o que ele disse anteriormente para tentar zombar dele. Então ele pergunta como ela fez isso, e ela responde, acendendo seu cigarro e explicando que como atiradora profissional, confiar apenas em balas poderosas e rajadas de fogo não é suficiente, e aconselha-o a prestar mais atenção a outros aspectos. Enquanto ela fala, ele lembra que eles ainda estão em combate e estava prestes a puxar o gatilho, ao que ela o aconselha novamente a prestar mais atenção e olhar novamente, pois ele é quem está em apuros. Ele o faz e percebe os cogumelos brotando, o que o decepciona, mas ele estava enganado, já que um cogumelo emite um flash cegante temporariamente, mas Bayo ainda estava falando. Boria usa seu sentido de audição para localizá-la, mas infelizmente para ele, Bayo antecipou isso, criando outro cogumelo que emite rajadas de som ensurdecedor para desativar sua audição. Agora, com 2 de seus sentidos desativados, Boria decide recuar, mas pisa em um cogumelo que cresce instantaneamente, fazendo quicar para trás. Agora ele recuperou parte de sua visão e planeja matar Bayo depois de se recuperar, enquanto está furioso por ter sido ludibriado por esses monstros de baixo nível e planeja incendiar o local, o que também fortalece o cogumelo à sua frente, que explode, lançando-o como um boneco de pano e jogando de volta para Bayo. Ele finge estar inconsciente enquanto Bayo se aproxima, ele tira sua arma, mas não consegue puxar o gatilho, pois está coberto de slime, o que o impede de se mover. Agora incapaz de se mover, ele só pode xingar o cogumelo patético que está por toda parte. Porém, Bayo se aproxima dele e lhe ensina uma lição de que existem mais de 40.000 tipos diferentes de cogumelos aqui e nenhum deles pode ser subestimado, mas existe apenas um tipo de humano ruim. Ela pergunta quem é o lixo agora, enquanto puxa o gatilho e lhe dá a morte que ele merece. Enquanto a batalha acontece, o Azi fica impressionado ao ver a força dos cogumelos, então ele se pergunta se evoluir pode se tornar tão forte quanto eles. Mas mesmo sendo fortes, eles ainda são subordinados do Rei Cogumelo. Quanto mais forte é o rei. No entanto, de repente, ele avista uma figura ao longe. Ao mesmo tempo, Seth se aproxima do rei, mas vê que ele é pequeno em comparação a ele. Portanto, ele usa sua técnica secreta e, ao inalar, seu coração se enche de energia e seus músculos crescem exponencialmente. Ele inflama o espírito de batalha dos generais de guerra dentro de si, transformando-se em um gigante igual à altura do rei. Então, ele pergunta por que o rei não o atacou enquanto ele estava se transformando e se ele aprendeu a cavalaria com os humanos. Ele acrescenta que não vai pegar leve com ele por isso, o que irrita o rei. Eles começam sua batalha, colidindo suas espadas. Seth ataca o rei com toda a sua força, enquanto o rei apenas redireciona seus ataques. Ele tenta atacar novamente, mas o rei bloqueia facilmente e redireciona seus ataques novamente. Seth lança inúmeros ataques, zombando do rei, e sua lâmina até chega onde o Azi está, que consegue desviar por pouco.
Agora ele percebe que até mesmo observar é perigoso, mas de repente ele sente algo. Enquanto se pergunta o que acabou de acontecer, o sistema notifica de uma missão de emergência sendo ativada. Enquanto Seth ainda está curvando-se para o rei e zombando dele, Garrett está lutando contra o Fury que está com Lilith. Ele percebe como ele é forte e que não pode deixar esse monstro se aproximar do rei. Ele luta para bloquear cada ataque, e mesmo seu contra-ataque é facilmente anulado. Lilith informa que o Fury é imune à magia. Garrett percebe que está completamente suprimido. Lilith percebe que Seth está tendo dificuldades para lidar com o rei, então ela pede ao Fury para sair, mas isso requer um osso de dragão dela, o que a deixa hesitante e irritada por seu Fury ter cobiçado as coisas dentro de sua bolsa. Enquanto Seth interrompe suas ações e pensa que, pelo que ele sabe, o Rei Cogumelo está no máximo no nível 60, e com os buffos da Miss Marianne e suas próprias habilidades, suas capacidades aumentaram 7 vezes, ele se pergunta como o rei ainda está se mantendo com ele. Enquanto está em profundo pensamento, o rei zomba dele. Isso deixa Seth furioso, como um monstro se atreve a menosprezá-lo, já que ele é apenas um cogumelo gigante. Portanto, ele ativa o espírito de batalha 100% e salta no ar para atacar o rei com todas as suas forças, mas o rei gira sua rapiera antes de desviar o ataque de Seth. Seth estava confiante em vencer a espada do rei, mas estava enganado, pois foi jogado de lado e agora estava suprimido. Ele não podia acreditar no resultado, já que o rei está apenas no nível 60. Então, o rei segue com seu ataque. Embora Seth tenha sido rápido o suficiente para bloquear, o ataque do rei era demais para ele lidar. O ataque perfurou sua espada, arrancando seu braço e um pedaço de seu corpo. Isso fez voltar ao seu tamanho normal, enquanto o rei se aproximava. Seth pede para o rei matá-lo e acabar com isso, mas o rei apenas fica parado. Seth percebeu que o rei nunca o levou a sério desde o início e estava brincando com ele o tempo todo, enquanto sangra até a morte. Agora que Seth perdeu, Lilith deu permissão ao Fury para comer o osso de dragão. O Fury decide sair, causando medo em Garrett, que decide que deve impedir isso. Ele carrega seu ataque final e o direciona para Lilith, mas o lobisomem ainda consegue bloqueá-lo, levando seu mestre em segurança. Garrett não hesita em atacar o lobisomem, mas é facilmente nocauteado. Ele afirma que lidará com a batalha e desaparece, aparecendo agora atrás do rei. O rei tenta bloquear, mas desta vez é esmagado no chão, chocando o Azzi e Pig enquanto antecipam o que acontecerá em seguida. Grey Rei começa a atacar com uma enxurrada de golpes. De repente, os dois generais atacam sorrateiramente, mas ele bloqueia. Ao olhar para eles, Baioh pergunta se ele foi quem matou o Loki, um dos grandes generais cogumelos, ao que Grey Rei responde que já matou 2 inúteis antes, então nem se lembra dos nomes que matou. Enquanto eles atacam, ele é tão rápido que desaparece e os 2 generais nem conseguem ver para onde ele foi. Baioh de repente está no chão, e agora Grey Rei está atrás de Kaja. Mas antes que ele possa atingi-lo, Kaja usa um golpe cruzado para atacá-lo. Grey Rei recebe o ataque e reconhece a habilidade de Kaja, já que ele realmente foi capaz de feri-lo. Então, Garrett teleporta para a cena e ativa a detecção de magia com sentido de audição, a fim de detectar todos os movimentos de Grey Rei dentro de 50 metros. Eles ficam chocados, pois ainda não conseguem vê-lo. Enquanto Grey Rei os ataca de todas as direções sem que eles o detectem, usando seu poder e velocidade monstruosos, eles lutam para se defender. O Azzi se pergunta o quão forte é o lobo, mas o sistema bloqueia sua visão, notificando-o sobre a missão de emergência. Mostra as recompensas e informa que ele só precisa derrotar o seguidor do deus demônio Golem, já que o sistema o detectou. Isso surpreende o Azzi, mas ele recusa, pois ele no momento não pode fazer nada a respeito, e pede ao sistema para parar de bloquear sua visão, pois ele tem um espetáculo para assistir. Enquanto isso, os generais percebem como Greg Rei fez isso e como ele nem sequer está levando a sério, e percebeu a diferença em suas forças quando ele rapidamente foi até eles e os derrubou, revelando ser um ex-rei lobisomem chamado Likin e sendo um monstro de nível 92. Agora, os 2 generais foram arremessados onde a figura estranha estava, mas eles não reagiram à sua presença. Agora, o Azzi está se perguntando se eles não puderam ver a sombra negra e se é um humano ou talvez algum tipo de monstro que vive nas proximidades. Ele assume que deve ser o seguidor do Golem que o sistema estava mencionando, então ele decide avaliar isso, mas acaba recebendo um erro em vez disso. Ele se pergunta como isso pode acontecer, e a sombra olha para ele, o que o assusta. A sombra aparece instantaneamente na frente dele, e em perigo, ele pensa em uma solução e percebe que Pig não está reagindo de forma alguma. Ele conclui que é o único que vê a sombra, então a sombra se transforma em uma foice e aponta para ele. Conforme ela se aproxima, ele pensa em maneiras de sair dessa situação viva, então a melhor solução é fingir ser um cogumelo normal. Ele deita e rola para se afastar, enquanto Pig pensa que ele está brincando com ela e vai até ele.
Ele planeja fazer Pig jogar junto e explica que, se ele continuar rolando sozinho, será suspeito demais. Ele pede a ela para empurrá-lo para a floresta, longe do penhasco. Pig afirma que entendeu e rola o Ozzy com determinação de volta para o penhasco, enquanto ele ainda finge ser um cogumelo bobo, mas internamente está xingando Pig. Para sua surpresa, a sombra reage e se vira, afastando-se, enquanto tira um sino demoníaco e o toca. Coincidentemente, o Rei Cogumelo acorda, enquanto os generais estavam sendo derrotados, e embora pareça que ele está se movendo lentamente, a intuição de Kuga lhe diz que ele está atacando continuamente com uma enxurrada de socos que seus olhos não conseguem acompanhar. Enquanto Baio usa novamente o cabelo para tentar diminuir o lobo, isso foi inútil, pois ele o rasga com facilidade. Mas ela segue com os flashes, mas ele não foi afetado por isso, apontando para seus olhos informando que já está cego há muito tempo. À medida que o lobo se aproxima, a morte se aproxima com ele, lançando outro ataque para acabar de uma vez por todas, mas seus ataques foram interceptados pelo rei, causando grandes ferimentos enquanto ele recupera a consciência. No entanto, de alguma forma, sua carne começa a se romper, e o lobo continua o ataque, com os dois generais tentando convencer Sua Majestade a não fazer isso. Mas ele fala com eles, apenas os generais podem entender. Enquanto Kaj estava hesitante em partir, mal estava aguentando, pois o rei ordena que eles o protejam pela última vez. Kaj era leal, mas também teimoso, e ordena a Baio que os proteja, mas ela o recusa pois ela só aceita os comandos do rei. Enquanto isso, o sábio apareceu e explicou que a transformação do rei deles é devido ao deus demônio Golum e qualquer um que aceitar o poder do deus demônio em seu corpo passará por demonificação e ganhará uma forma de rei demônio. No entanto, ao mesmo tempo, eles perderão toda a racionalidade e se tornarão meros peões do deus demônio Golum para protegê-los. Sua Majestade aceitou esse poder, pois foi forçado a um canto e passa por demonificação. Enquanto isso, o lobo sentiu um cheiro familiar e percebeu os mesmos poderes mágicos misteriosos que sentiu quando Fenra assumiu a posição de rei dele. Se seus sentidos estiverem corretos, ele deve encerrar isso antes de se transformar completamente. Enquanto isso, o sábio pede a Baio para cuidar da herança do rei, pois o futuro dos cogumelos dependerá dela e de Kaj. Ela fica chocada ao ouvir isso, e o sábio os envia para longe daqui, lançando um fungo-túnel para eles escaparem. Ele acrescenta que serviu 3 gerações de reis cogumelo e, portanto, acompanhará Sua Majestade até o fim. Enquanto o lobo usava seu ataque poderoso contra o rei, ele ficou surpreso ao perceber que os poderes mágicos misteriosos e a sensação opressiva estavam ficando mais fortes no meio da névoa. O Rei Cogumelo revelou sua nova forma, agora completando a demonificação e se tornando o Rei Cogumelo caído. Seus tentáculos se esticaram em direção ao sábio, e ele aceitou voluntariamente seu destino. Para ele, é uma honra se tornar a força de Sua Majestade mais uma vez. Depois que o sábio foi consumido, o rei ganhou mais inteligência e membros. Agora ele pode se mover em direção ao lobo. O lobo tenta atacá-lo, mas percebe que esse rei é muito mais lento do que Fenra. Ele acredita que pode despedaçar o rei com sua velocidade, mas quando ataca de todas as direções e tenta atacar por trás, o rei caído rapidamente se vira e usa o esporo do rei demônio. O lobo consegue escapar, mas o rei caído orgulhosamente afirma que sua pelagem possui resistência tanto à magia quanto ao veneno, e enquanto ele fechar os olhos, os esporos não farão nada com ele. No entanto, logo ele começa a se sentir fraco e percebe que suas mãos estão infectadas com cogumelos em decomposição. Ele percebe que foi ferido por Kaja antes. Ele morde suas mãos, mas a decomposição já se espalhou para seus braços. Ele arranca todo o braço, mas logo percebe que a decomposição já se espalhou por todo o seu corpo. Ele chama por seu mestre para ajudá-lo, e Lilith vem em seu auxílio e o coloca no inventário de animais de estimação. Dentro do inventário de um domador de feras, eles podem usar sua mana para curar seus animais de estimação. No entanto, o inventário dela começa a ficar louco e seus pontos de mana começam a diminuir exponencialmente. O inventário de animais de estimação explode e já é tarde demais para Grey Rei se recuperar. Enquanto isso, Lilith perde a consciência por causa do trauma. Marianne leva o corpo dela para um lugar seguro, enquanto eles voltam para o navio. O rei caído lança seus tentáculos para pegá-los, mas eles são incinerados pelo vice-líder, que ordena a Marianne que volte para o navio e que ele vai cuidar disso a partir daqui. O que Marianne estava prestes a oferecer sua ajuda, ele afirma firmemente para ela ouvi-lo. O que ela entendeu. Agora o vice-líder está enfrentando o rei caído e estava olhando para ele com desdém. O rei caído inala para lançar múltiplos esporos demoníacos nele, mas é inútil, já que eles incineram quando se aproximam do vice-líder. Agora o rei caído encontra outra maneira de atacá-lo, agarra o cogumelo diamante e o usa como um projétil, o que surpreende o Ozzy e ele acidentalmente fala até que se lembre que a figura sombria ainda está com eles. Ele tenta ao máximo parecer estúpido novamente. Enquanto isso,
O vice-líder invoca um espírito de fogo e o lança para lidar com o cogumelo. Ela queima o cogumelo e o vice-líder segue com incinerar, queimando até que seus olhos sejam a única coisa que resta, e ele obtém ingredientes de fabricação de raridade S. Enquanto o espírito do fogo não gostou de suas ações e ele a desinvoca. No entanto, o rei caído agora está atrás dele, abrindo sua outra boca para devorá-lo. Depois disso, ele se aproxima lentamente da sombra negra, mas sua barriga começa a inchar e ele sente que algo está errado. Ele tenta conter, mas não consegue, e explode por dentro, já que o vice-líder ativou o renascimento da Fênix e obteve a coroa do rei. Ele não consegue acreditar em quão constrangedor é que um monstro de nível 60 o forçou a usar um de seus trunfos. É bom que ninguém tenha visto isso, e antes de sair, ele lança o Armagedon para se livrar das evidências. Enquanto isso, a criação da sombra escura foi destruída, então ele não precisa mais fingir e acorda Pig, dizendo a ela para correr. Eles fizeram isso, mas o Azi perdeu a esperança ao ver várias bolas de fogo vindo em sua direção. No entanto, Pig o pega e cava um buraco para se esconder da catástrofe. Depois de um tempo, o reino dos cogumelos está agora em ruínas e ainda está queimando. Pig e o Azi saem do buraco que cavaram e estão perfeitamente cozidos, mas o sistema lhes dá as recompensas por completar sua missão, então eles sobem de nível e todas as suas lesões são curadas. No entanto, isso não os salva do fato de que o reino dos cogumelos agora desapareceu. Enquanto Pig estava com fome, o Azi estava em profundos pensamentos, refletindo sobre os eventos que testemunhou. Ele percebe que não foi o rei dos cogumelos que foi fraco, mas sim que os bravos humanos eram muito fortes. Então, uma realização repentina passa por sua mente. Se ele se tornasse o rei dos cogumelos, ele ainda seria como um fraco diante dos humanos mais fortes. Nesse momento, o sistema mostra a ele uma missão de dificuldade média que requer encontrar um método para evoluir no reino dos cogumelos e chegar à próxima fase. No entanto, ele simplesmente afirma que não quer mais fazer missões. O sistema tenta convencê-lo de que completar missões e evoluir é o caminho mais rápido para se tornar mais forte, mas ele se levanta e acrescenta que não quer mais evoluir e decidiu ser um bravo cogumelo, gritando com determinação. Ao mesmo tempo, os fungos de escavação emergem do chão e os dois generais saem deles. Enquanto Kaja ainda lamenta a morte do rei, ele decide voltar. Baiou dá um tapa de bom senso nele e lembra que este é o desejo de seu rei e pergunta se ele quer que o sacrifício de sua majestade seja em vão. Embora ele ainda esteja de luto e, sem o rei deles, o que resta para viver, Baiou senta-se, o chama de idiota e diz que se ele quer morrer, ele pode fazer isso depois que eles completarem sua missão, já que eles devem cumprir a ordem final de seu rei. Ao mostrar a ele a herança do rei, ele recupera sua compostura e agora está convencido de que sua missão está longe de terminar. E assim termina a primeira parte desse manhwa. Se vocês gostaram deste vídeo e querem uma segunda parte, comente abaixo com a palavra cogumelo, curta, e se inscreva. Até o próximo vídeo.